Tempo, uma nova televisão, cultura e informação a serviço da cidadania. Eu sou doadora. TV Fortaleza, um novo tempo, uma nova televisão, construindo a cidadania. Meus cumprimentos aos telespectadores assinantes da TV Fortaleza, canal 6 da NET, e dos internautas do www.cemifor.ce.gov.br. Dando prosseguimento a essa série de entrevistas que nós estamos realizando com os nossos homenageados de 2011, essa ideia que nós trouxemos ao presidente Acrisio Sena e que de imediato ele concordou conosco e nos deu esse espaço, nós temos a grande alegria de receber hoje aqui no nosso programa o representante da única entidade que ganhou todas as nossas promoções. A promoção das melhores empresas de serviço existe desde 1990. E o Sebrae, naquela época SEAG, ganhou todas as 22 promoções. E nós temos a alegria de receber hoje aqui no nosso programa o doutor Alci Porto, ele que representa muito bem o Sebrae, porque desde esse tempo, 1990, quando houve essa nossa primeira edição, ele está lá. Ele ocupou todas as funções do Sebrae, desde estagiário, técnico, coordenador, foi já superintendente, diretor, de modo que uma pessoa, ninguém melhor poderia representar aqui o Sebrae do que o meu amigo Alci. Porque ele, como eu disse a vocês, participou de todas as edições do nosso evento. De modo, doutor Alci, que é uma alegria muito grande recebê-lo aqui no nosso programa, que, como eu disse, o Sebrae foi o único que ganhou todas as nossas promoções e todos os eventos que nós temos. Meus cumprimentos a todos os telespectadores, cumprimentos a você, Roberto, cuja iniciativa o AG, depois Sebrae, abraçou a ideia até hoje e entende que foi fundamental para o desenvolvimento do Estado, o trabalho que você tem feito. E cumprimento o presidente Acrisio Sena, que de uma forma estratégica identifica esse momento que o Ceará vive como um momento também de trazer para esse ambiente da TV esse debate, essa apresentação daqueles que de alguma maneira, de forma simples e humilde, mas colaboram para que a gente tenha um Ceará cada vez melhor. E graças a Deus, doutor Alci, hoje é o 45º programa que nós fazemos com você. E modéstia à parte, não tem ninguém no Ceará trazendo o nível de convidados que nós estamos trazendo. Aqui já trouxemos os maiores políticos, os maiores empresários do Ceará, porque você sabe, todos eles participam da nossa promoção. Mas inicialmente, doutor Alci, eu queria pedir um rápido resumo do seu currículo pessoal. Ok, Roberto. Na verdade, quem advém muitas vezes dos nossos pequenos municípios, como minha família é advinda do município do Aracati, nós tivemos uma grande sorte de ter uma formação a partir dos colégios religiosos existentes até hoje no município de Aracati. Lá tem os colégios maristas, salesianas, que também formam a todos nós que tivemos a grata oportunidade de vivenciar com eles esse período da nossa formação. Então, a minha formação básica foi na cidade do Aracati, onde aqui então complementei meus estudos no Colégio São João, tive uma grata satisfação de ter uma vivência no curso de Economia da Universidade Federal, com meus mestres, que eu chamo. Ali tive a grata satisfação de ter um Raimundo Padilha como professor, como ex-governador Gonzaga Mota, como atual secretário Mauro Filho, todos mestres em economia que nos deram um embasamento fundamental para entender o cenário do nosso Estado. E a partir da minha formação de economia, eu entrei ainda no SEAG, como estagiário. Foi o seu primeiro estágio, o seu primeiro emprego? Minha primeira experiência profissional foi a vivência ainda como estudante dentro do SEAG, onde naquele momento eu compreendi a realidade das pequenas empresas, dos pequenos negócios. Até então esse trabalho era feito nos pequenos bairros de Fortaleza. Nós só tínhamos praticamente 2 escritórios regionais no interior do estado. E naquela época então se trabalhava praticamente com 2, 3 veículos para atender